Olá, povo do Altíssimo Deus. Hoje para vocês eu trago a carta do apóstolo João. O apóstolo João foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João teve o privilégio de andar e de ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João escreveu uma carta, a primeira carta do apóstolo João, porque naquele tempo os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus Cristo escreviam muitas cartas para enviar para os outros povos que estavam distantes. E o apóstolo João escreveu o seguinte: Meus filhinhos, vós sois de Deus, meus filhos, vocês são de Deus, e venceste-os, porque é mais poderoso o Espírito que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam a linguagem do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não conhece a Deus não nos ouve. É por isso que nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, eu vou só especificar o que é que o apóstolo João quis dizer aqui o seguinte. Ele disse que nós temos que reconhecer o espírito da verdade e o espírito da mentira, porque tem muitos falsos profetas e tem muitos falsos homens e mulheres que dizem conhecer a Deus e que sabem quem é Deus, mas isso é mentira, porque ele diz que todos aqueles que não reconhecerem que o Senhor Jesus Cristo veio em carne e que o Senhor Jesus Cristo é o Messias e que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, esse é o anticristo, porque este não tem Deus e esse não conhece a Deus. É por isso o apóstolo João diz aqui o seguinte: Meus filhinhos, vocês são de Deus e venceram aqueles que não são de Deus. É mais poderoso o Espírito que está em vós, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: Eu tenho que ir para que o Pai envie-vos o meu Espírito, para que o Pai envie-vos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, diz o seguinte: vocês venceram o mundo, e o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Ele quis dizer que o que habita em nós é maior do que o que está no mundo, porque diz que esta terra está coberta de trevas e de maldades, porque os espíritos, os anjos caídos, vieram para destruir esta terra e vieram para desviar o povo de Deus. E é por isso que o Filho do homem se manifestou. Foi por causa que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus em si, em espírito, que habitava no corpo do Senhor Jesus Cristo, veio para destruir as obras do mal. E aqui o apóstolo João diz o seguinte: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. É por isso que tem pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, e eles gostam de dialogar e gostam de trocar ideias acerca da palavra de Deus, acerca de Deus. E aqueles que não são de Deus, e aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles se incomodam quando tu falas de Deus. E aqui o apóstolo João diz que essas pessoas não conhecem a Deus e não têm o Espírito de Deus, que eles não fazem parte dos filhos de Deus, que eles são os filhos do mal, porque tem os filhos de Deus e tem os filhos do mal, e tem os falsos profetas e tem os verdadeiros profetas, tem os verdadeiros adoradores e tem os falsos adoradores. Então, nós temos que saber distinguir e nós temos que saber quem são os verdadeiros, quem são os de Deus. Porque aqui o apóstolo João nos diz o seguinte: aquele que aceitar que Jesus Cristo veio em carne, em forma humana, esse conhece a Deus. Aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este é o Filho de Deus. Porque aqui ainda no capítulo 4 que eu estava a ler, agora eu vou para o capítulo 5 da primeira carta de João. Diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo que nasceu de Deus, e todo aquele que ama quem o gerou, ama também quem por ele foi gerado. Temos que ter atenção às palavras. Aqui o apóstolo João diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nasceu de Deus, e todo aquele que ama quem o gerou,
ama também por ele quem foi gerado. Então aqui o apóstolo João diz o seguinte: todo aquele que ama a Deus, ama o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo também ama aquele que o gerou. Então quer dizer que tu não podes amar a Deus sem amar o Senhor Jesus Cristo. Tu não podes acreditar em Deus sem acreditar no Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai e o Filho são a mesma pessoa. O mesmo Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho. Então, se tu acreditas em Deus e tu não acreditas no Senhor Jesus Cristo, tu estás errado e estás enganado. Porque diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E todo aquele que ama quem o gerou, ama também quem por ele foi gerado. Que nós temos que amar a Deus e amar o Senhor Jesus Cristo. E se nós amamos a Deus e não amamos o Senhor Jesus Cristo, nós não amamos a verdade. E diz o seguinte: e por isso que reconhecemos que amamos o Filho de Deus. É por isso que reconhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor de Deus consiste precisamente em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são uma carga, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E este é o poder vitorioso. Quem venceu o mundo? A nossa fé. Quem venceu o mundo? A nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Porque através da nossa fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vencemos o mundo. Através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos vitoriosos. Porque todo aquele que não acredita em Cristo, não acredita em Deus. E todo aquele que não acredita em Deus e não acredita no Senhor Jesus Cristo, não acredita em Deus. E todo aquele que diz que Jesus não é Cristo, não veio em carne, não é de Deus. Todo aquele que vai contra a palavra de Deus, eu não estou a te dizer o que eu acho, eu estou a dizer o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, que foi deixada pelos nossos antepassados para que a gente viesse conhecer a verdade acerca de Deus, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui foi ministrada a palavra. Primeiro, João, primeira carta de João, o apóstolo João, que teve o conhecimento de andar com o Senhor Jesus Cristo e de conhecer a verdade. E eu ministrei o capítulo 4 e o versículo 4 e o capítulo 5, versículo 1. Ok? Continua forte, acredita em Deus, porque Deus existe e o mundo espiritual existe. E desliga e desconecta tudo que não é de Deus na tua vida e conecta com a verdade, com a luz, que é Cristo. Porque nós somos vitoriosos, diz a palavra. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é Filho de Deus, já é vitorioso. Então, receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.